Olá, heróis e heroínas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Shounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com as nossas reviews do mangá de One Punch Man, mas o review criado por uma fã, o review da batalha de God vs Saitama. Uma batalha que ficou incrivelmente épica e vocês pediram muito pra mim trazer aqui no canal. Já estamos na parte 3 deste mangá que é gigantesco. Vamos ver hoje como Saitama vai lidar com este inimigo que é incrivelmente poderoso. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão lá embaixo pra gente tentar cumprir a meta de 5.000 likes nesse vídeo. E também, é claro, eu conto muito com a sua inscrição, não esquece de se inscrever. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Como a gente sabe, durante os últimos capítulos da nossa série, a gente viu que God percorria todo o universo destruindo planetas, isso pra mostrar o seu poder. Ele então chegou num planeta de grandes guerreiros e ali encontrou com a garota Guepardo e também as pessoas que lutavam ao seu lado. Mas God era incrivelmente poderoso e com uma facilidade tremenda ele estava destruindo tudo ali. A garota Guepardo então conseguiu escapar por muito pouco e ela passou a se teletransportar pra um outro lugar no universo, tentando encontrar guerreiros fortes pra ajudá-la na luta contra God. Ela então acaba caindo na Terra, nas proximidades da cidade Z, e ali ela acaba encontrando com Saitama, Genos e Garou. Esses três que correram imediatamente para aquele local para saber o que aconteceu. Uma explosão havia acontecido, e então eles descobrem que tudo havia acontecido graças a esse teletransporte. A garota Guepardo então começa a contar sobre God, sobre essa entidade, na verdade sobre essas entidades incrivelmente poderosas que viajavam, percorriam o universo. Eles faziam isso de uma forma que antes parecia completamente impossível, mas assim conseguiram destruir vários e vários planetas. Não só isso, como eles também buscavam pessoas com extremo desejo de poder para torná-las seus aliados e até mesmo um dia talvez se tornar um deles. God então passou a destruir vários planetas nesse sistema até que ele chegou onde estava agora a garota Guepardo, na Terra. E ali ela convida Saitama, Genos e Garou para serem os guerreiros mais fortes deste universo, para tentarem vencer aquele inimigo, vencer God. Acontece que chegando no lugar onde ele estava, basicamente a destruição já era iminente, ele já tinha passado por cima de tudo e destruído quase tudo. Todos eles haviam chegado pela ferramenta de teletransporte e também foram afetados por essa ferramenta, menos o Saitama, que não é afetado por praticamente nada. Mesmo assim, eles estavam de frente com God, que queria acabar com tudo, e então partiu diretamente pra cima deles. God iniciou seu primeiro ataque contra Garou, que tentou acabar com aquele cara sozinho, e depois disso acabou sendo arremessado pra muito longe. Garou percebeu que o seu poder não era o suficiente pra vencer God. O próximo alvo foi o Genos. Genos tentou usar o canhão de incineração contra esse adversário, mas foi completamente consumido por um ataque direto de God, que acabou com um golpe de incineração. Depois disso, God decidiu acabar com Genos com um movimento só, e aquele cara só conseguiu sobreviver porque Saitama foi rápido o suficiente para fazer com que ele desviasse. Depois disso, God não desistiu e tentou um ataque direto contra Genos, e Saitama entrou na frente deste golpe, sendo mandado para muito longe. Mesmo assim, Saitama conseguiu salvar Genos por um tempo, depois ele foi destruído. E aí o God se virou pro Garou. Ele disse que dentro de Garou existia um grande desejo por poder, e God ofereceu dar este poder para Garou, assim como já havia feito com várias outras pessoas. Queria transformar Garou em alguém muito poderoso, praticamente invencível. E também dizia que Garou dentro de si poderia ter a força suficiente para um dia se tornar um God. Acontece que Garou havia mudado depois da sua derrota pro Saitama. Quem acompanha o webcomic sabe como tudo aconteceu. E então ele dizia que não, que ele queria ficar forte sim, mas ele tinha o seu próprio desejo, o seu próprio estilo e ia ficar forte sozinho. Então God decide que vai acabar com ele. A garota Guepardo, vendo como tudo ali aconteceu muito rapidamente, começa a ficar completamente preocupada e também começa a ficar pronta para entrar no combate. Ela dizia que tudo aquilo estava sendo muito ruim, afinal 2 dos seus aliados já estavam no chão. Então ela tinha que terminar com tudo aquilo agora, ela tinha que resolver tudo isso. Ela então sai correndo o mais rápido possível, em alta velocidade, tentando ir em direção ao God, impedindo que ele chegasse até Garou e fizesse mais uma vítima. Ela então salta por todo aquele caminho, indo em direção ao gigante, tentando acabar com ele. Enquanto isso, Garou continua observando, e ele agora estava bem furioso com God. Ele olha para aquele gigante e diz: "Ei você, além de ficar falando besteira na minha cabeça, você pode realmente fazer alguma coisa? Você só fica conversando ou pode vir lutar comigo?" Neste momento é claro que God não iria aceitar algo assim vindo de um humano. Ele decide acabar diretamente em apenas um instante com Garou. Ele dizia que para todos aqueles que não obedecerem existia apenas uma única consequência. E neste ponto, a gente via que God já estava preparando uma grande bola de energia com a sua mão, olhando diretamente para aquele adversário. Ele então arremessa aquela grande explosão parecida com o sol em direção a Garou, e ele então diz que essa consequência seria desaparecer. Mas é claro que o Garou não era um alvo fácil, ele era realmente rápido, então graças a isso ele conseguiu desviar. Ele saltou bem rapidamente e conseguiu escapar do golpe direto de God. Depois disso a gente via que ele já não iria esperar nenhum instante. Aquele cara começa a correr rapidamente em direção àquele ser. Garou agora queria executar um ataque também e vai rapidamente em direção a God. Nesse meio tempo a garota Guepardo fazia a mesma coisa. Víamos
então 2 ataques de uma vez só, tanto pela esquerda quanto pela direita. Garota Guepardo e Garou atacando em apenas um instante. E God apenas fica parado enquanto observava a chegada dos dois. Víamos então que naquele instante, enquanto eles se aproximavam, aquele ser simplesmente levanta sua mão, calmamente. Depois disso, ele dá um grande soco no chão e destrói tudo, absolutamente tudo à sua volta. Vimos que o poder foi tão grande que apenas o impacto daquele soco conseguiu causar grandes rajadas que mandou os dois pra muito longe. Tanto a Garota Guepardo quanto o Garou foram arremessados pra apenas um lugar. Acontece que enquanto eles estavam ali, o Saitama ele ainda estava preso naquela montanha, pensando um pouquinho na vida. Naquele ponto a gente percebe o desespero do Saitama naquela luta. Ele começa a dizer que aquilo era muito ruim mesmo. Afinal, ele saiu de casa e esqueceu de salvar o seu jogo. Antes de desligar o videogame, ele perdeu todo o seu save. E é claro que esse era o maior problema nesse momento. Enquanto isso, o God estava ali emanando todo o seu poder, enquanto mudava toda a paisagem com sua destruição. E o Saitama fica bem furioso com o inimigo que o fez sair de casa sem salvar o seu joguinho. Aquele cara então mostra a grande mudança na sua expressão. Ele pega impulso em uma das pedras e salta imediatamente. Saitama atravessa todo aquele lugar em alta velocidade simplesmente ao se impulsionar. Este era o nível de poder do careca de capa. Víamos então que ele realmente estava muito longe do lugar onde God estava. Ele passou inclusive pelo Genos caído. E depois disso, ele continuou indo em direção àquele gigante que agora estava furioso andando em direção a Garou. Ele realmente não iria perdoar o anti-herói por não ter se juntado a ele na sua jornada. Acontece que então God depois disso percebe imediatamente a chegada, a aproximação de Saitama. Ele ergue as suas mãos e depois disso lança uma grande rajada. Uma série de grandes bolas flamejantes vai em direção a Saitama, que desvia no ar usando sua capa para voar. Depois disso ele já desce ao chão e chega bem perto de God, que continuava com sua mão levantada ao céu. Aquele inimigo estava furioso por Saitama ter escapado, mas não tanto quanto Saitama. O careca então cerra seus punhos, ele estava realmente muito furioso. Ele então se prepara para dar um golpe certeiro e ele realmente dá um golpe certeiro. Saitama dá um grande soco direto que destrói também tudo à sua volta. A gente vê o grande impulso daquele golpe enquanto ele estava dizendo: me devolva agora o meu personagem de nível 80, cara, olha o que você me fez perder. Vimos então a grande destruição indo em direção a God, que realmente precisou recuar pela primeira vez. Depois disso a gente via que o impacto do poder do Saitama fez com que ele precisasse se defender e não só isso, mandou aquele adversário pra cima. Ele foi levantado aos ares simplesmente com um único golpe de Saitama. Depois disso a gente via que o careca de capa, que não tinha acertado diretamente, estava pronto pra continuar aquela luta. Ele se preparava, pegava mais impulso e dessa vez ele saltava novamente aos céus pra ficar no mesmo alinhamento de God. Ele queria o golpear de cima dessa vez. Saitama então só não esperava que aquele adversário pudesse lançar rajadas também da sua cabeça. Ele se prepara para criar um novo ataque com sua energia, e então a grande rajada gigantesca é mandada em direção a Saitama muito rapidamente. Aquilo tinha um alto poder destrutivo e realmente era muito grande, indo diretamente em direção onde estava o careca de capa. Saitama então agora estava ali, prestes a ser atingido diretamente por um golpe de God. Aquele parecia ser o fim. Mas então o careca de capa mostra toda a sua movimentação. Ele se esforça de novo, pegando mais energia na sua mão, então começa a dizer: séries de movimentos seriamente sérios. Soco sério. Saitama então dá um golpe, um único soco completamente destruidor. Ele passa a devastar tudo que estava ao seu caminho. Dessa vez a explosão foi tão forte que conseguiu parar diretamente a energia de God no ar. Aquilo nem mesmo chegou a se aproximar dele. Víamos então que não só isso, tudo que estava à volta do Saitama passou a sofrer um grande dano graças a esse único movimento do Saitama. Era como se ele estivesse fazendo uma destruição até mesmo maior do que a do próprio God. Depois disso a gente percebia: Saitama afetou até mesmo o próprio planeta. Ele afetou na verdade quase um hemisfério inteiro. A destruição do Saitama foi tão grande que gerou um grande terremoto para todos os lados e também uma grande explosão de luz no céu. Aquele era o poder do careca de capa, agora lutando um pouquinho mais sério do que antes. E neste momento a gente via que o careca de capa estava bem mais furioso com aquele adversário, o God. E então depois disso ele volta ao chão no meio de toda aquela destruição. Saitama calmamente começa a andar por todo aquele lugar. Ele estava calmamente indo em direção àquele adversário, mas vimos que o seu uniforme agora estava completamente destruído. Saitama realmente estava demonstrando ter algum trabalho naquela luta e é claro que isso deixaria ele bem animado. Neste momento a gente percebia como tudo estava destruído à sua volta. Saitama vai passando no meio de toda aquela fumaça e quando isso começa a baixar, a gente percebe que Garou e também a garota Guepardo estavam caídos por ali, todos muito feridos, machucados graças aos ataques de God e possivelmente graças ao ataque do Saitama também, porque ele destruiu praticamente tudo com um único soco. Neste momento a gente percebia que a garota Guepardo não estava inconsciente. Ela começa a tentar se erguer com muita dificuldade e ela olha diretamente para Saitama, extremamente surpresa com aquele poder. Ela fica impressionada com o que aquele seu novo aliado consegue fazer com apenas um único golpe, algo que era capaz de se equiparar com God. Ela nunca havia visto algo assim antes. O poder do Saitama estava num nível completamente diferente. Víamos então que o careca de capa, enquanto ele estava andando por ali como se nada estivesse acontecendo, percebe que ela estava por ali. Ele olha para ela um pouco surpreso, um pouco assustado, na verdade, dizendo: nossa, você tá bem? Eu acidentalmente usei um pouquinho mais de força do que eu devia, então eu perdi um pouquinho o controle nesse golpe. E ela então, completamente surpresa e ainda gaguejando, ela começa a dizer que estava bem. Mesmo assim, ela tinha esperança agora, tudo que ela havia perdido antes. Víamos então que Saitama por um segundo apenas
apenas fica relaxado e então a gente viu um grande movimento atrás dele. God já estava se aproximando extremamente rápido para executar mais um ataque, o seu contra-ataque. A garota Guepardo então fica muito assustada porque ela estava vendo tudo, ela viu God se aproximando e ela então começa a chamar pelo Saitama. Ela pede para ele olhar o que estava atrás dele, o adversário que estava ali. Aquele que parecia ser o inimigo mais poderoso agora se demonstrou completamente devastado. God havia sido praticamente destruído pelos ataques de Saitama. Acontece que mesmo assim ele foi resistente o suficiente para sobreviver. Não só isso, ele ainda tinha força suficiente para mais um ataque, indo diretamente em direção a Saitama e esmagando ele com um único golpe direto. God abre suas mãos e atinge Saitama em alta velocidade com tudo. E galera, com este capítulo, com a nossa terceira review deste mangá, a gente chega ao fim do conjunto do primeiro capítulo, onde damos a introdução dos novos personagens e também do poderosíssimo God. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo todos vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!